Olá, esse é um trabalho realizado pelos discentes Tereza Crislane, Juliana Maria, Maiara Gonzaga e João Vitor, para a disciplina de ACE da Universidade Federal de Alagoas, ministrada pela professora Nívia Macedo. Apresentaremos a biografia de Graziela Maciel Barroso, uma grande cientista brasileira que trouxe muitas contribuições para a ciência, principalmente na área de botânica. Graziela Maciel Barroso foi uma naturalista e botânica brasileira. Ela é considerada a primeira dama da botânica no Brasil e maior taxonomista de plantas do país. Ela foi a primeira mulher aprovada em concurso para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no ano de 1946. Graziela nasceu no dia 11 de abril de 1912 em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e faleceu no dia 5 de maio de 2003, na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos. Filha de Salustino Antunes Maciel e Alzira Martins Maciel, Graziela foi educada pelos pais para ser dona de casa. Porém, aos 16 anos, casou-se com Liberato Joaquim Barroso, um agrônomo e botânico, funcionário do Ministério da Agricultura. Aos 18 anos, tiveram 2 filhos, Manfredo e Mirtila, como o nome de uma flor, além de 3 netos e 4 bisnetos. Graziela morou em várias regiões do país devido ao trabalho do marido, que sempre viajava fazendo suas pesquisas. Graziela não terminou o ensino médio, mas voltou aos estudos com 30 anos, quando os filhos já tinham crescido, por influência do próprio marido. Ela trabalhou como estagiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, em 1946, ingressou no local como a primeira mulher concursada a naturalista do Jardim Botânico. 3 anos após a sua nomeação, o marido faleceu, ficando viúva aos 37 anos de idade, mas decidiu não se casar mais e também não teve outros filhos. Graziela continuou com as pesquisas e os trabalhos de seu marido. Aos 47 anos, decidiu cursar a faculdade na Universidade do Estado de Guanabara e 2 anos depois perdeu o seu filho. No entanto, Graziela também continuou suas pesquisas e se destacou na taxonomia de plantas. Continuando falando sobre Graziela Barroso, agora em sua formação acadêmica, Graziela Barroso, em um de seus depoimentos, ela fala o quanto foi importante e decisivo para sua trajetória profissional o papel do seu marido, pois foi ele quem transmitiu seus primeiros conhecimentos sobre o assunto de botânica. Graziela Barroso, em sua formação inicial, ela foi educada em casa, pois naquela época os perfis das meninas era para ser educada, né, para ser dona de casa. E só com 30 anos foi aí que o seu marido pergunta a ela se ela gostaria de voltar a estudar. E ele ensinava a ela a botânica lá na sua própria casa, né? Aí porque isso, Graziela Barroso disse em seu depoimento, né, que o seu marido foi uma grande pessoa para sua trajetória profissional. Graziela Barroso, ela conseguiu seu primeiro diploma, né, no curso de biologia em 1969, quando ela já tinha 47 anos, quando seus filhos já eram crescidos. E ela se formou na Universidade do Estado de Guanabara, que é a atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela defendeu, né, o seu doutorado depois de 3 anos. Ela defendeu o seu doutorado em História Natural na Unicamp. Então, após a gente ter conhecido toda a trajetória pessoal da Graziela, sobre os principais pontos, né, que relaciona a sua família, a sua vida acadêmica, agora a gente vai conhecer um pouco da sua vida profissional. Então, a Graziela, ela sempre acompanhava o esposo em todas as transferências que ele tinha. Então, por isso ela morou em várias cidades do país. Por fim, quando o esposo ele foi
nomeado diretor do Horto Florestal no Jardim Botânico em 1940, eles se estabeleceram na cidade de Rio de Janeiro. Então, ele foi decisivo para a trajetória profissional da Graziella. Então, na medida que o esposo transmitia o conhecimento e todo o entusiasmo que ele tinha pela botânica, foi os primeiros passos, né, que Graziella deu sobre essa profissão. Então, aos 30 anos, ela começou a trabalhar como herborizadora e separadora de sementes lá no Horto Florestal do Jardim Botânico. E em 1946 disputou uma vaga no concurso público para o cargo de naturalista do Jardim Botânico. Então, após a prova escrita, ela teve que apresentar uma mamografia e a mamografia dela foi com o tema Estudo da família Musácea. Então, com isso, ela foi aprovada e foi a primeira mulher contratada por concurso público. Então, vejam só a história dessa grande cientista. Então, depois da sua nomeação, ela iniciou suas atividades profissionais na área da sistemática vegetal ao lado do seu esposo. Então, nos primeiros anos de sua carreira, Graziella Barroso dedicou-se a pesquisar plantas da família Asterácea, e ela é também conhecida popularmente como compositária. Então, a Graziella identificou dessa família 8 novos gêneros e 84 espécies. Então, essa família Asterácea é uma das famílias com maiores números de espécies entre as angiospermas, possuindo mais de 32 mil espécies divididas em 1.900 gêneros. Então, as características principais dessa planta é que elas apresentam caules eretos ou prostrados, suas folhas elas são alternadas ou compostas, podendo formar uma roseta. Então, a gente vê bem aí as imagens, né? Eu acredito que todo mundo já viu uma planta dessa forma. Sua inflorescência, ela dá do tipo capítulo e suas flores são bastante tubulosas. Então, formam frutos do tipo aquênio e algumas estruturas delas são dispersas pelo vento ou pelo homem. A Graziella ela foi muito homenageada, né? Então, a gente verá mais lá na frente várias homenagens que essa cientista recebeu. Mas a primeira dela que marcou, como ela mesma ressalta em sua biografia, foi que ela recebeu o nome científico em uma planta, conhecida como Cynésio barrosianus. Então, também pertencia à família Asterácea, e o cientista que deu esse nome foi o botânico Ângelo Júlio Cabreira. E a partir de então, outros gêneros e mais 83 plantas receberam o nome da Graziella Barroso. Então, essa planta, Cynésio barrosianus, ela compreende as 60 espécies aqui no Brasil e ela está distribuída principalmente nos campos rupestres e de altitudes das regiões sudestes e sul. Então, aos 61 anos, Graziella defendeu sua tese de doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, a partir daí, ampliou ainda mais o alcance do seu magistério e passou a ministrar aulas para as disciplinas, do curso de pós-graduação, orientando mestrandos e doutorandos de diversas universidades. Uma questão que Graziella defendia muito era a união das universidades, o receber o aluno para poder estudar, independente de sua universidade de origem. Então, sua preocupação era transmitir conhecimentos botânicos, que era a sua paixão. E isso ela transmitia para diversos públicos, de várias regiões de todo o Brasil. Então, nos primeiros anos da criação da Universidade de Brasília, a Graziella ela foi convidada para criar o Departamento de Botânica, onde ensinou de 1966 até 1969, em plena ditadura militar.
Então, após esse período, ela retornou ao Rio de Janeiro por motivos pessoais e sua volta ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro impulsionou novas pesquisas e produção de novos conhecimentos. A vida profissional de Graziella é bastante extensa. Ela deixou uma grande herança intelectual, né? Ela exerceu sua docência e orientação nos cursos de pós-graduação em botânica da UFRJ, da UFPR, da Unicamp, da UFPE. Orientou mais de 60 dissertações de mestrado e 15 doutorados. Ministrou 75 cursos de especialização ou extensão em universidades ou em outras instituições de pesquisa brasileira. Proferiu mais de 112 conferências e palestras e tem uma produção de mais de 65 artigos em periódicos especializados, predominantemente no campo de sistemática vegetal, que era a área de conhecimento dela. Ela foi autora de 2 livros, de importância para a botânica brasileira. Um é a Sistemática de Angiosperma do Brasil, que foi editado em 1978, 1984 e 1986. Então, esse livro ele divide-se em 2 etapas. Na primeira etapa, ele apresenta uma introdução à sistemática vegetal e na segunda, a sistemática das Magroliófitas, com suas subclasses, ordens, famílias, gêneros e espécies, além de sua distribuição geográfica no Brasil e no mundo. Já o outro livro, da autora Graziella, com o nome Frutos e Sementes, Morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Então, nesse livro, Graziella aborda a morfologia da semente, descreve as chaves para a identificação dos tipos de frutos das dicotiledôneas, tem as definições e o estudo comparativo dos tipos e subtipos das dicotiledôneas. Sabendo que o ativismo político não era algo tão cotidiano e voraz na vida de Graziella e Marcel Barroso, é importante que a gente fale também sobre os seus feitos e as homenagens que foram feitas a essa botânica, que tem uma importância tanto nacional como internacional para a botânica sistemática. Começando pelas honrarias, ou seja, medalhas e títulos, a gente tem como a maior e a mais significativa a Comenda da Presidência da República, Ordem do Mérito Científico, o que dignifica ao máximo um cientista aqui no Brasil. Também temos a Medalha de Mérito Dom João VI, comemorativa do sesquicentenário da fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela foi condecorada em 1958. Em terceiro, a gente tem o título de cidadã do Estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, isso foi em 1980, que por mais que não seja algo ligado diretamente com a ciência, para uma cidadã, isso importa muito, até às vezes independente se você mora ou não naquele estado, você receber o título de cidadã daquele estado, daquele país, daquela cidade, já significa muito para aquela pessoa, porque mostra o reconhecimento sobre o seu trabalho. Também temos o grau de cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Educativo do Ministério da Educação e também deportos as insígnias e o diploma da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Grand Cruz. Está citado aqui ao todo 5, mas claro que ela recebeu várias outras, mas seriam muitos e muitos prêmios e decorações e títulos para falar apenas sobre a Graziella. Outra forma de homenagear a Graziella foi uma das mais bonitas, e sentimentais, significativas que podem ser feitas para um pesquisador, para uma pessoa que tem influência em certo país, seja cultural, educativo, científico, etc., as instituições serem batizadas com o seu nome, Dentre todas, eu separei 3 aqui, que no caso a primeira é o Herbário Graziella Barroso, que foi fundado em 1977, lá na Universidade Federal do Piauí. É importante perceber que essas homenagens foram feitas com ela ainda viva, então o reconhecimento veio antes da sua morte, como normalmente acontece.
Universidade Federal do Piauí. Temos o pavilhão Maciel Barroso, que foi inaugurado em 1989 na área da Botânica Sistemática do Jardim Botânico de Rio de Janeiro, um local também muito importante para o estudo da botânica no Brasil. E por último, a gente tem a Casa de Vegetação Graziela Barroso, na fundação do sítio Robert Burle Marx, que no caso é essa foto que está ao lado do texto, que retrata um dos corredores da Casa de Vegetação Graziela Barroso, lá da fundação do sítio Roberto Burle Marx. E por último, mas nem um pouco mesmo menos importante, a gente tem as homenagens que foram feitas em relação às espécies, né? A gente está falando de uma pesquisadora brasileira que tinha como foco a sistemática, ou seja, o estudo de espécies e através do estudo dessas espécies descobertas ou investigação de clados, determinar onde ficaria mais alocada certas espécies, etc. Ou seja, a sistemática, uma das homenagens mais significativas feitas pelos seus estudantes, admiradores, pesquisadores que trabalhavam com ela, foi batizar ao todo um gênero e 30 espécies com alusão ao seu nome. Eu dei uma focada em 3 espécies ao todo. Aqui a gente tem a Dorstemia grazielae, que no caso é a Caiapiá de Graziella, que no caso é essa primeira foto acima. Algumas pessoas chamam de solda-osso, mas no caso não é essa espécie, porque parece muito pela a flor, que é uma flor que não possui pétalas, não possui sépalas, parece na verdade um fungo. É bem peculiar essa planta. A segunda é essa árvore, que está localizada ao lado do texto, com esse céu azul atrás, que é a Diathenopteryx grazielae, que é a Maria Preta. É uma árvore muito importante para a região do centro-oeste brasileiro. E a última é a Balbinia grazielae, que é a pata de vaca, que é essa planta, a última foto, que tem essa flor muito frondosa e também muito utilizada nos jardins botânicos do Rio de Janeiro, de São Paulo e da região. Então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito sobre a vida dessa ilustre botânica sistemática, Graziella Maciel Barroso, e até mais.